Bom dia a todos vocês. Hoje, dia 26 de setembro de 2020. Nós estamos iniciando a nossa segunda aula de solfejo, último sábado do mês de setembro. Quem diria, hein? Último sábado do mês de setembro e chegando a nossa segunda aula de solfejo. Bom, hoje eu vou começar a aula de forma diferente. Vou começar a aula aqui e depois nós vamos fazer os exercícios lá vamos fazer os exercícios, vou mostrar para vocês os exercícios, aonde estão, e vou cobrar de vocês, certo? Primeiramente, eu quero explicar como que vai ser a cobrança desses exercícios de solfejo, certo? Vocês terão que fazer o quê? Uma gravação desses exercícios. Não são coisas difíceis, é só vocês colocarem lá, gravar como o vídeo, em vídeo, professor? Não. Eu prefiro que seja em áudio, tá bom? Prefiro que seja em áudio. Vocês vão gravar utilizando o áudio. Vou fazer um áudio gravando o exercício para mim, solfejando para mim, certo? Então, a gravação de áudio dos exercícios que eu vou mandar para vocês. Vou colocar até aqui, gravação em áudio, para não esquecer. E quando que vocês deverão me mandar isso? Vocês deverão me mandar isso até a próxima aula, certo? Até agora, só o exercício que eu pedi para vocês fazerem na aula anterior, ou seja, na aula do mês passado, só 3 pessoas me mandaram. Então, já vou dizer para vocês, ó. Já mandem logo os exercícios, porque eu vou dar prazos menores, porque parece que quando eu vou prazo muito longo, certo? Esquecem de fazer, fazer. Então, eu vou atender aqui uma pergunta. Como é que faz a pergunta? Simples. Faça a pergunta pelo chat, tá bom? Faça a pergunta pelo chat, fica mais fácil assim, que aí eu leio aqui. Mas a pessoa deve estar perguntando, mas professor, aonde que o senhor mandou a atividade? Eu não lembro qual foi a atividade. Assista a aula de solfejo, a aula de solfejo do mês passado, foi o último sábado do mês passado. É só dar uma olhadinha lá na aula, eu coloquei a atividade lá na aula, pedi para que vocês fizessem o solfejo de alguns exercícios que estavam lá na aula, certo? Assistam a aula para ver aonde estão. E, inclusive, também está aí na atividade, também, se vocês olharem na plataforma, certo? Lá na plataforma, vocês vão ver as atividades que tem lá. Ó. Tem uma atividade de solfejo que foi postada exatamente no último sábado de agosto, certo? No último sábado de agosto. Então, assistam a aula para ver a atividade, ok? Voltando aí ao assunto nosso. Lembrando que perguntas deixem para o final da aula. Anotem como eu estou fazendo aqui para me perguntar no final da aula, ok?
continuando aí o que eu vou falar. Essa gravação em áudio pode ser do WhatsApp, pode ser pelo áudio, um outro tipo de gravação de áudio, que seja. E me envie pelo WhatsApp, certo? É mais fácil gravar pelo WhatsApp, certo? Então, vamos continuar aí a nossa explanação. Além dessa gravação que eu estou falando para vocês, os exercícios que vocês deverão fazer, eles estão nesse livro aqui, ó, certo? Que está aí a disponibilidade de vocês da plataforma, certo? Que é o livro Método de Solfejo, Aventura Musical na África. Ele está aí à disposição de vocês, ok? Mas quais são esses exercícios, professor? Bem, o exercício que eu vou estar passando para hoje, explicando para vocês como é que faz, e vocês deverão treinar em casa e me mandar o solfejo, são dois. São dois. Um deles está aqui, nesse livro, e o outro está no que eu vou apresentar para vocês durante a aula, certo? E que quando eu postar a aula, certo? Quando eu postar a aula, já que eu acho que... quando eu postar a atividade que eu postar, essa atividade vai cair por volta de hoje às 6 da tarde. Então, às 6 da tarde já cai para vocês fazerem. Vai estar essa peça musical para que vocês solfejem, tá bom? Já é o primeiro exercício de solfejo de vocês dentro de música. Os exercícios estão na página 8, certo? Desse livro. Aqui no método digital, na parte digital está na página 8, certo? Página 8, digital. Vou marcar aqui, porque senão eu mesmo acabo esquecendo. Tanta coisa para lembrar. E no livro, aqui, o livro físico, quem tiver o livro físico, que eu acho que é só uma ou duas pessoas que conseguiram achar, ele está na página, vamos lá, na página 13. Então, no livro físico, ele está na página 13. Livro físico é o impresso, tá? Esse daqui que está aqui, impresso bonitinho. Se você imprimiu o livro lá da plataforma, é página 8, certo? Se você conseguiu achar o livro assim, ele impresso assim bonitinho, é página 13, tá? A página 13. Certo? Página 13. Então, esses dois livros aí, certo? Ah, professor, eu me perco quando o senhor fala livro digital e livro isso. Livro digital é aquele que você pegou lá na plataforma. Eu falo digital porque ele só está ali ele está à disposição digital. A maioria de vocês eu acho que só vai conseguir o digital. Então, é página 18, se é o livro lá da plataforma. Se é o livro que você foi na loja e comprou o livro, assim, impresso, ele é na página 13, tá bom? A versão dele impressa. 13. Bom, vamos continuar. O que é, relembrar aí, o que é o solfejo? Bem, solfejo é a prática de você ler a partitura entoando as notas no tom certo dos sons. Você aprende lá na aula de teoria a ler a partitura, conhecer onde estão as notinhas na pentagrama, a saber qual que é o Mi, qual que é o Ré, qual que é o Fá, qual que é o Dó, qual que é o Si, qual que é o Dó oitavo acima do Dó central, as notas mais agudas, as notas mais graves, saber a diferença da clave de Sol para a clave de Fá, saber os tempos, a duração de tempos da nota, qual a nota que dura 4 tempos, a que dura 3, a que dura 2, a que dura 1, etc. As notas que duram 3 tempos são as notas pontuadas, as notas que não têm pontuação, elas são divisão por 2, e assim sucessivamente. Toda aquela parte que você está vendo na teoria musical, ela vai ser utilizada aqui no solfejo. Então, por isso que é muito importante você ter o conhecimento das notas, certo? O conhecimento das notas, da leitura das notas. Então, mas eu tenho dificuldade ainda em ler, professor. O que eu faço? Como falei, lá nas primeiras páginas desse método aqui, tem lá umas pentagramas com o nome das notas. Então, você vai voltar a estudar aquela parte de novo, ver onde ficam as posições. E a posição da nota é o que dá o nome da nota. Então, você vai lá olhar direitinho. E também rever as primeiras aulas de teoria musical e a primeira aula de solfejo, que eu falo disso também, como vocês podem ver. Bom,
continuando aí. Então, vocês dependem disso. O solfejo, ele vai fazer essa ligação. Só que também ele vai usar o som. Então, qual que é o som de dó? Ah, é o som de dó, professor. Todo mundo sabe. Sim, eu sei que o som de dó é o som de dó. Mas como é que eu sei que o som de dó é aquele ali? Aí eu vou precisar do afinador. Certo? O afinador que vai me mostrar qual que é o som. Mas, professor, e se eu não tenho um afinador, eu tenho um instrumento musical, dá para fazer isso? Claro que dá, desde é claro que o instrumento esteja afinado, certo? Se o instrumento não está afinado, não tem como você fazer o som de dó ser o som de dó. Então, é por isso que eu aconselhei para vocês também a utilização do instrumento, do afinador, que o som ficou certo, que eu já falei para vocês também, certo? Bem, além disso, você também tem aí todos esses recursos e você também precisa desse afinador e metrônomo por causa da questão do tempo da música. É como uma aluna minha de flauta doce, certo, estava falando, estava já tocando uma peça, certo, uma peça de Beethoven, muito boa, certo, um pedaço de uma peça, e ela tocou bem, como eu falei para ela algumas vezes. Falei, olha, senhorita, agora é a questão de organizar o tempo. Aí o tempo é quem? É o metrônomo. Mas como é que eu sei o tempo da música, professor? Ah, uma boa coisa. Para saber o tempo da música, eu tenho que observar a armadura da clave. A armadura da clave. O que é armadura, professor? É uma arma que é muito dura? Não. A armadura nada mais é do que aquele símbolo, aquela reunião de símbolos que está no começo de qualquer página ou de qualquer partitura musical, certo? Como vocês podem ver aí no exercício 17. Você tem uma armadura construída da clave de sol, certo? Um espaço entre a clave de sol e a fórmula de compasso, que no caso aí é 4x4, certo? E a fórmula de compasso, que é 4x4. Então, você tem a armadura aí construída. Na armadura está dizendo aí que essa fração que vocês veem aí, 4/4, ela está dizendo o número de cima é o número de tempos que tem o compasso. Então, o compasso dessa música inteira, ou melhor, desse exercício que está aí, o exercício 17, e depois eu vou estar colocando aí para vocês verem, o compasso do exercício 17, ele tem, certo? Ele tem aí, para vocês observarem, 4 tempos, certo? 4 tempos. E qual que é a nota que vale um tempo dentro do compasso? É um número correspondente. Esse número está na parte de baixo da fórmula, da fração. Outro 4, que significa a semi-breve? Não, a semínima, que é o número correspondente 4. Professor, mas como é que eu sei isso daí? Lembrem-se que lá na primeira aula de teoria desse mês, nós fizemos aquele quadro de valores correspondentes. Professor, eu esqueci, eu não fiz direito. Então, se não fez, relembra a aula que foi dada a primeira aula do mês de setembro, que foi lá no dia 5 de setembro. Lá eu expliquei como é que se faz o quadro, certo? Olhe a aula, assiste a aula de novo. Esse quadro, vocês têm que saber ele de cor. Eu tenho ele aqui em cima, certo? Não dá para ver, né? Está aqui em cima do calendário. Mas eu tenho ele aqui em cima. Quando eu não sabia de cor esses valores, eu fiz esse quadro para toda vez que eu precisasse, tivesse alguma dúvida, eu olhasse para saber qual que é. De tanto que eu olhei, de tanto que eu olhei para esse quadro, que eu precisava quando eu ia fazer uma partitura ou quando eu ia estudar solfejo, eu acabei decorando. E é isso que você tem que saber, decorar. É como, para você ler uma partitura, é como você ler um texto, certo? Um texto. Você tem que saber o que é o ponto de interrogação, o ponto final, o ponto de exclamação. Você tem que saber o que significa a vírgula, o que significa a aspas, o que significa o travessão, os dois pontos. Tudo isso, certo? É necessário para você ler um texto. Para você ler uma música, você precisa saber dos signos do compasso, que foi o tema da última aula de teoria
musical que vocês tiveram, certo? Os signos do compasso, ou seja, os símbolos da música, os símbolos que vão aparecer dentro da música. Se você não prestou muita atenção nessa aula, é muito importante essa aula, então assista essa aula. É a aula da semana passada, os signos do compasso. Assistam essa aula, uma aula muito bem feita, muito bem planejada, para que vocês, toda vez que tiverem dúvida, assistam essa aula, certo? Para saber o que significa cada símbolo ali da partitura. Ainda falta eu falar de 3 símbolos muito importantes que aparecem em uma partitura. Mas, como eu disse para vocês, de pouquinho em pouquinho a gente vai vendo isso daí, ok? Então, vamos analisar e estudar o exercício que eu estou falando para vocês aí, que é o exercício 17, ok? Então, eu vou compartilhar uma tela com vocês aí agora. Acredito que todos vocês estejam vendo aí, certo? O exercício aí que eu estou compartilhando com vocês. A tela que eu estou compartilhando com vocês. Então, ele está falando, ó, é importante que o aluno não conheça os valores, não só conheça os valores das figuras positivas. O que são figuras positivas, professor? Eu não lembro. Figuras positivas são as figuras de som, que são as notas, certo? Que representam o som, como logo em seguida as pausas, as figuras negativas, que representam o silêncio. A pausa da semibreve está colocada abaixo da quarta linha e a pausa da mínima acima da terceira linha. Eu costumo chamar de chapéu de rico a pausa da mínima e a pausa da semibreve chamada de chapéu do pobre, porque ela está abaixo, como se fosse para pegar o chapéu, para pegar a esmolinha, certo? E o chapéu do rico na cabeça. Então, no exercício 17, ele está nos dando aqui, ó. Essa parte que eu estou circulando com a mãozinha que vocês estão vendo aí, essa parte, ela é chamada de armadura da clave. Então, o que é composta a armadura? Ela é composta da clave, ela é composta desse espaço aqui, que é onde a gente coloca os sinais de alteração ou acidentes musicais, e a fórmula de compasso, que é esse símbolo aqui. O número de cima da fórmula de compasso, esse 4 aqui no caso, ele indica quantos tempos tem o compasso. E o número de baixo, ele indica a nota que vale um tempo no compasso. Se você olhar lá na sua tabelinha que você fez lá na primeira aula desse mês,
no dia 5, você vai perceber que o número 4, ele corresponde à nota semínima. Então, a semínima vale um tempo e o compasso tem 4 tempos. Só que assim, uma semínima, ela equivale a um tempo. Se eu juntar 4 semínimas, eu tenho uma semibreve, certo? Uma semibreve. É isso que ele está dizendo aqui para nós. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a nota Dó, certo? A nota Dó. Já está até escrito aqui, certo? As primeiras notas já estão até escritas aí para você ver. Então, eu tenho 4 tempos com som e 4 tempos sem som. Então, eu vou pegar e fazer lá contando os tempos. 1, 2, 3, 4. Dó, dó. Entende? Então, dó, primeiro tempo. Ó, segundo. Ó, terceiro. Ó, quarto. E em seguida, eu tenho a pausa. A pausa, ela indica o silêncio. Então, eu tenho que contar os tempos em silêncio. Então, se eu contei dó, a pausa, ré, a pausa, a, mi, a pausa, ré, dó. Entende? É isso que eu irei fazer nesse exercício. Então, eu conto os tempos de som emitindo o som da nota e a pausa eu conto os tempos em silêncio. Professor, eu posso contar 1, 2, 3 para não errar? Bem, como diz, a pausa representa o silêncio. Então, você tem que acostumar a representar o silêncio com o silêncio, certo? Com o silêncio. Então, eu não aconselho, certo? Eu não aconselho vocês fazerem, né, a representação do silêncio contando 1, 2, 3. Se vocês estiverem com o metrônomo, fica até mais fácil, porque o metrônomo faz o barulho, certo? E você segue o barulho do metrônomo, certo? Segue o barulho do metrônomo. Se vocês prestarem atenção, como é que vocês também podem fazer o seguinte? Além de prestar atenção no barulho do metrônomo, vocês podem contar, ó. Aqui eu tenho um compasso, 2 compassos, 3 compassos, 4 compassos, 5 compassos, 6 compassos, 7 compassos, 8 compassos. Cada compasso tem 4 tempos. Então, eu tenho 8 vezes 4. 8 vezes 4 vai dar 32 tempos. Se você for lá no seu som de cor 7, vai ver lá que você tem uma prática que você pode marcar quantos tempos você quer de batidas do compasso. Então, você pode marcar lá 32 tempos, certo? 32 tempos de 4 por 4. Então, vai dar 8 compassos, cada compasso com 4 tempos. E aí ele vai começar a bater lá os tempos para você. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quando chegar no 32º tempo, ele vai parar porque acabou os tempos que você gravou, que você pediu para ele parar. Ou seja, você programou todo o exercício para que você contasse certinho. Ele também dá essa função. Depois eu pretendo gravar um vídeo explicando como é que você faz isso, Hoje nós não vamos fazer isso porque nós vamos dar mais importância para duas coisas: o tempo e a emissão sonora. Professor, o que é emissão sonora? Emissão sonora é o som que você vai fazer. Então, ó, essa primeira nota que está aí, que você está vendo aí no seu computador, na telinha, aqui você tem a armadura e a primeira nota é o Dó. Esse Dó é o Dó central, que é esse aqui, ó. Certo? O Dó central. Então, você vai trabalhar assim como vai trabalhar com ele. Então, ele é a altura do som que você quer. Então, a sua voz tem que alcançar esse Dó. Então, ó. Dó, Dó. Então, agora você vai solfejar, observando os tempos do compasso e o som. Então, vai ficar assim, ó. Dó, ré,
certo? Perceba que eu toquei a nota e entoei a minha voz na nota. Professor, mas é difícil fazer isso sem um instrumento. Por isso, nós temos aí a ajuda do nosso querido e amado salve metrônomo. É isso, para isso que ele serve também. Ele tem o afinador, certo? Para aquelas pessoas que não têm, por exemplo, um instrumento como um instrumento harmônico para estudar o som da nota, é necessário que você tenha um afinador para aprender, pelo menos, a chegar no som desse. Professor, mas eu tenho dificuldade em baixar o metrônomo, né? Tenho dificuldade. Sei que todo mundo tem dificuldade em tudo, né? Parece que só os professores que nunca têm dificuldade em nada. Mas cada dificuldade tem que ser superada. E como é que se supera as dificuldades? Certo? Treinando e tentando. Então, vamos lá. Eu vou aqui abrir o meu metrônomo, certo? Não vai dar para vocês verem que eu estou abrindo ele no tablet, certo? Estou abrindo ele aqui no tablet, o meu som de corset. Abri. Então, eu tenho lá no meu som de corset, eu tenho lá já coloquei, já deixei programado, que eu quero 4 tempos, certo? 4 tempos, e vou deixar ele num tempo bem suave, eu vou deixar ele em 64, né? Em 64, ou seja, um largueto bem facinho para tocar, ó. Vai ser esse tempo aqui, ó. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Ele tá aqui nesse tempo. E aí eu vou pegar e fazer, ó. 2, 3, 4. Dó. Ré. Mi. Ré. Dó. Percebe que eu estou entrando no tempo certinho. Aonde eu tenho o bip mais agudo é o primeiro tempo. Certo? O bip mais agudo é o primeiro tempo. Então, é essa entonação que você vai ter. Mas e a entonação, professor? Colocar a voz na altura. Aí você clica lá na telinha acima chamada afinador e você tem lá o símbolo do diapasão, que é aquele garfinho. E aí ele vai dar essa nota que é o Lá. Professor, mas eu quero o Dó. O Dó é a letrinha C. Olha ele aí, ó. Tá vendo? Dó, ré, mi, ré, dó. Agora com as pausas e o tempo, ó. Sem o instrumento e sem o metrônomo na nota. Eu só vou pegar o tom aqui. Só vou pegar o tom. Dó. Pronto. Dó. Ré. Mi. Ré. Dó. Certo? Então, esse exercício, esses 3 exercícios que está aí, o 18, o 19, o 20 e o 21, acho que o 21 também está aqui, né? Não, está o 18, 19 e o 20, certo? Eles vão ser feitos dessa forma. Então, vocês irão fazer esses exercícios assim, certo? Contando os tempos do compasso, certo? Observando a altura da nota e o tempo. E o tempo. Então, você tem aí, ó, o 18, ele já é com as famosas mínimas. Então, agora, essa nota, ela vale 2 tempos. Então, eu tenho 2 tempos com som, estou falando do 18, tá? Ó, exercício 18 aqui, que vocês estão vendo aí, ó, estou circulando.
essa nota ela vale 2 tempos no compasso. Então, eu tenho um Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Certo? Ó, perceba que eu canto os 2 primeiros tempos e não canto o segundo. Então, é isso que vocês irão fazer na leitura, cantando na altura da nota, como eu fiz. A mesma coisa o 19, só que o 19, ele vai fazer uma salada de notas. Como assim, professor? Ele vai misturar notas que valem 4 tempos, pausas que valem 4 tempos, notas que valem 2 tempos, com pausas que valem 2 tempos, certo? E vai fazer uma coisa chamada acefalicia. O que é acefalicia? É quando o compasso começa com o silêncio e termina com som. Então, se você pegar o primeiro, o segundo, o terceiro, no quarto compasso, esse que eu estou circulando, ó, ele começa com uma pausa. Então, você vem, ó. Mi, Fá. Esse tipo de compasso, ele é muito mais difícil de você pegar o tom. Por quê? Quando ele começa com um silêncio, às vezes a gente tende a esquecer como é que entoa a nota naquela altura, certo? Isso aí é comum mesmo a gente acontecer, só prestar um pouco de atenção. Aí a questão da atenção, tá? Então, o exercício 17, 18, 19, que é isso. E o 20, que é a mesma coisa do exercício 19, certo? Ele vai fazer essa misturança também, só que ele vai dar aí a continuidade do exercício 19. Então, você percebe que o exercício 19 ele termina com a nota Fá. Uma pausa, aí vem a nota Sol, uma pausa, a nota Lá, uma pausa, a nota Si, uma pausa e a nota Dó. Perceba que ele vai de Dó, do Dó central ao Dó agudo. Se vocês tiverem também dificuldade em ouvir, entender o som da nota de ouvido, vai lá na plataforma, ó. Na plataforma, quando vocês acessam a plataforma, lá na página da nossa plataforma, aonde está escrito na nossa plataforma, tem lá na apostila de solfejo, certo? Quem está com o método digital, que acho que é a maioria aí, certo? Só uma pessoa tem um método escrito, né? Vai ver o seguinte, na primeira página, da página 4, vai estar lá, somente a leitura das notas. Então, o exercício 1, 2 e 3, ele mostra lá o nome da posição das notas. Então, você pode estar utilizando ele também, tá? Utilizando essas páginas também. Então, fucem aí à vontade aí dentro da nossa plataforma aí, que ela é para uso de vocês, ela é para usar para isso mesmo, tá? Bem, deixando um pouquinho aí esse exercício de lado, certo? Deixando esse exercício de lado, nós vamos voltar aqui, eu quero agora compartilhar uma outra tela com vocês,
essa tabela aí que vocês estão vendo, que é a tabela, que é o quadro de valores e correspondentes. Então, você tem a nota, certo? Aqui você precisa completá-la, tá? Você tem aqui o desenho da nota, certo? Você vai fazer os desenhos das notas. Aqui estão os nomes de cada nota. Vai fazer o desenho das pausas, o número correspondente. Ó. Se você perceber, ó, semibreve, o número correspondente dela é 1. A mínima é o número 2. A semínima é o número 4. Lembra que aquele 4 que está embaixo da fórmula de compasso é esse aqui. Ele representa a semínima. Aí tem cada número correspondente dela. E o valor dela? O valor dela é a divisão da semibreve. Então, a semibreve, eu vou dividir 1 por 1, vai dar 1. Vou dividir 1 por 2, vai dar 2. Vou dividir a 4 por 1, vai dar 4. Então, vou ter aí 4, depois 1 oitavo, 1 16avos, 1 32avos, 1 64avos. É esse quadro que eu estava falando para vocês, tá? Continuando aí o nosso exercício, certo? Não é esse, cadê? Nossa, passei direto do exercício. Deixa eu voltar aqui. Aqui, não é isso também. Aqui, voltei, achei, pronto. Tá até aqui, ó, para casa. É isso que eu vou mandar para vocês, ó. Ó, aqui, em primeiro lugar, deixa eu explicar tudo direto, né? Vamos lá. Aqui é como se fosse um resumão esses exercícios. Eu gosto muito de bater sempre na mesma tecla, que é para vocês nunca esquecerem desses passos. Como eu já trabalho com música há um bom tempo, já são mais ou menos 15 anos já direto trabalhando com música, e com músicos, às vezes músicos profissionais muito bons. Só que na hora que eles vão fazer algum exercício, alguma coisa que necessitam que eles conheçam mais da teoria musical, eles até conhecem. Só que o problema é que eles esquecem, eles não lembram, eles não conseguem dar nome aos bois. E é esse que é o maior problema de qualquer músico. Ele esquece das nomenclaturas corretas. E aí eles acabam fazendo bobeira na hora de fazer um teste ou na hora de trabalhar ou de ensinar alguém a tocar o instrumento, certo? E isso é inadmissível para um profissional. Então, vamos lá. Número 1. Responda em seu caderno de música. Letra A. O que é música? Então, você vai falar o que é música, quais são as partes da música, o que é som e quais são as 4 propriedades do som. Isso daí temos lá nas aulas de teoria musical, lá do começo do nosso curso, que foi em agosto. Então, se você tiver dúvida, é só procurar, certo? No nosso canal lá, as primeiras aulas, que estão todas lá. São as primeiras aulas básicas. Número 2. Dê o nome aos símbolos abaixo. Bom, aí já é aquela aulinha lá dos signos do compasso. Lembra? Ó? Você tem aqui, ó, a pausa, a barra de repetição, ou também conhecida como ritorneto ou retornelo, certo? Os dois nomes são os corretos, tá? Os 3, aliás, barra de repetição, retornelo ou ritorneto. Os dois são o mesmo nome. Letra B. Esse símbolo aqui, essa nota aqui, né, que você já sabe qual que é, essa outra nota aqui que tem nomes diferentes, essas são notas musicais, mas tem nomes diferentes. Essa daqui é a colcheia e essa daqui é a semibreve. Aqui nós temos a clave de sol e o chapeuzinho do pobre, também conhecida como pausa da semibreve, e assim sucessivamente. Ok? 3. Dê o nome aos sons grafados nas pautas abaixo, que segue. Essa palavra grafados, ela dá muita dor de cabeça para os alunos. Vai falar, o que é grafado, professor? É a dificuldade de ir ali no dicionário e procurar o que significa grafar ou grafia. São sons escritos, ou seja, os sons escritos são as notas. Então, você vai observar a posição da nota de acordo com a clave, certo? E vai ver, ó, aqui eu tenho um Fá, um Sol e assim sucessivamente. Símbolos como esse daqui, por exemplo, que eu estou circulando aí, ó, que é o chamado, deixa eu até aumentar aqui um pouquinho para vocês verem melhor, ó. Esse símbolo aqui, ó, ele é chamado de sustenido, certo? Sustenido, ele é um acidente. Então, aqui eu tenho, ó, a armadura da clave, eu tenho a clave de Sol,
o acidente que está na nota Fá, em todas as notas Fá dessa música, e a fórmula de compasso. O que significa esse acidente? Significa que toda vez que eu tocar a nota Fá, no caso, essa primeira nota aqui já é um Fá, ó, em vez de eu tocar ela na tecla branca, como eu toquei agora, eu vou tocar ela na tecla preta. Então seria isso aqui, ó. Ó. Certo? Esse daqui é o exercício. Então eu tenho aí, ó. Fá, sol, lá, fá, mi, fá, ré, dó. Professor, eu conheço essa melodia. É uma melodia bem popular escocesa, certo? Escocesa. Professor, tem um hino no inário da minha igreja que tem essa melodia. Sim, pode ter, tem um hino que eu já ouvi que tem essa melodia, mas a origem dessa melodia é uma música folclórica escocesa, tá? É uma música folclórica escocesa. Eu só esqueci o nome dela, mas eu sei que eu sei que é porque eu já estudei essa música já. Bem, aqui nós temos na letra B uma outra armadura, certo? Uma outra armadura. Nós temos a clave de Fá e dois acidentes. Um está no Fá e outro está no Dó, certo? Eu tenho aqui a fórmula que é 4x4 também. Então aqui eu tenho duas notas, o Mi agudo e o Dó. Certo? Lembrando que esse Dó, ele é sustenido. Então, ó. Certo? Então, aí eu vou ler as notas colocando lá, cantando na altura certa. Igual vocês fizeram no exercício 17, 18, 19 e 20. Então, vocês vão ler o exercício com o metrônomo e o afinador, para alcançar a nota correta ali, tá? Aliás, eu vou ser mais fácil para vocês. Vou fazer mais fácil para vocês. Esse exercício, vocês não precisam entoar na altura da nota, tá? Não vou pedir para vocês fazerem isso, porque ele tem acidentes. Então, com acidente, a leitura fica um pouquinho mais difícil. Mas vou deixar mais suave. Vocês só vão precisar colocar o nome nas notas, tá? E ler contando os tempos. Assim, ó. Vou ler a letra A. Fá, sol, lá, fá. Mi, fá, ré, dó. Fá, sol, lá, mi, dó. Dó, ó. Então, você vai fazer exatamente essa leitura. Respeitando a barra de repetição, certo? Os ritornelos que estão aqui, ok? O exercício C tem 3 sustenidos. O primeiro está no Fá. Preste bem atenção, que sempre o primeiro está no Fá. Ó. O primeiro está no Fá, o segundo está no Dó e o terceiro está no Sol. Então, aqui, todas essas teclas aqui, ó, essas notas eu teria que tocar na tecla preta. Certo? Na tecla preta. Exercício de número 4. Aí ele vai perguntar assim, qual o número correspondente de... Aí, letra A, qual que é o número correspondente da semibreve? Eu vou olhar lá no quadrinho que eu fiz na primeira aula de setembro. Professor, eu ainda não fiz, professor, o que eu faço? Faça o exercício e depois você faça esse exercício aí. Então, você tem aqui, ó, o número correspondente. É igual aquele quadro que eu mostrei na tela anterior aí, que vocês viram aí anterior. Quem tiver dúvida, é só depois olhar aí a aula que vai encontrar ele aí bonitinho feito, ok? Bom, continuando aí a nossa explanação aí da atividade, certo? Então, é essa atividade que vocês irão fazer, esses 4 exercícios, ok? Esses 4 exercícios, certo? Bem simples para vocês fazerem. Eu vou postar essa folha de exercícios às 6 horas da tarde de hoje. Ela vai cair para vocês às 6 horas da tarde de hoje para vocês fazerem. Professor, eu tenho que imprimir para fazer os exercícios? Bom, eu acho melhor vocês imprimirem, certo? Imprimirem
Aí depois vocês pintem o desenho se quiserem, etc., imprimirem e colarem no caderno. Professor, eu posso só responder no caderno? Pode. Só que tem um detalhe. Esse exercício do número 3, é bom que você tenha a partitura, que você tenha os exercícios da pentagrama. Por quê? Porque é para você saber a questão do tempo que você está lendo. E esse exercício 3, você também deverá gravar para mim, assim como os exercícios lá do livro, que eu falei, que eu passei para vocês. Lembra? Lá dos exercícios do livro? Então, vocês deverão também, certo? Fazer esses exercícios para mim, certo? Gravar eles para mim bonitinho lá e me mandar o áudio para que eu possa colocar na pastinha de vocês lá direitinho, a pastinha com o registro de áudio, de vídeo que eu tiver de vocês, ok? Então, ó, vou pedir para vocês os exercícios 17, 18, 19 e 20 do livro, certo? Do livro, estão lá na página, como todos estão com a versão digital, está lá na página de número 8, certo? Página de número 8, certo? Na página de número 8, lá do livro. E esse exercício que eu vou mandar para vocês a partir das 6 horas da tarde de hoje. Então, são esses exercícios para vocês treinarem, certo? Treinarem bastante, tá? Bastante mesmo. Por que a gente tem que treinar solfejo? Para que melhore o ouvido, certo? E melhore a leitura. Porque o músico, ele é ouvido e leitura. Se ele não tem a boa prática na leitura e nem boa prática do ouvido, fica complicado para ele para ele entender aí a sua prática musical, ok? Então, deixa eu descompartilhar aqui a tela, para poder fechar aqui. Compartilhei a tela. Ok. Já vamos entrar aí no período aí de pedido no pedido de perguntas e respostas, certo? Perguntas e respostas. Espero que vocês aí tenham bastante perguntas, né? Eu vou também dar uns avisos também, daqui a pouquinho, para vocês. Bem, senhoritas e senhores. Nossa, que barulho foi esse, hein? Fora aqui de casa aqui fora de casa tá um barulho insuportável, sabia? Bom, para quem nunca veio aqui no meu estúdio fica de frente para a rua, certo? Tem a garagem, mas ele fica mais de frente para a rua, né? E às vezes as pessoas falam o barulho da rua, certo? O barulho da rua, ele fica muito forte aqui dentro de casa. Bom, espero que vocês tenham aí apreciado a aula, certo? Tenham apreciado a aula. Vou relembrar para vocês aí o que vocês irão fazer em casa. Primeiro, vocês deverão gravar o áudio com os exercícios da página 8, certo? Da página 8 e do método aqui de solfejo, certo? Do método de solfejo que está aqui, certo? Esses exercícios são os exercícios 17, 18, 19 e 20. Irão estudar eles bem, observando tanto o tempo, certo? Do compasso, lá o metrônomo com o tempo, e a altura dos sons, que aí vocês vão utilizar o metrônomo, certo? Além disso, vão também fazer o seguinte, irão também fazer os exercícios que eu vou mandar agora nas 6 horas da tarde. Todos esses exercícios que vocês terão que fazer a leitura contando o tempo, a leitura das notas, vocês deverão gravar o áudio e mandar para mim, tá certo? Os exercícios 17, 18, 19 e 20, vocês deverão
solfejar na altura do som, certo? Os exercícios do livro. O exercício 18, 19 e 20. 17, 18, 19 e 20. O exercício da folha que eu vou mandar para vocês às 6 horas da tarde, vocês não precisarão solfejar na altura do som. É somente contar os tempos, batendo os tempos do compasso. Só isso, tá? Só isso. Ok? Bem, eu vou me despedir de vocês agora. Fiquem todos com Deus. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.